Uma boa noite a cada um dos queridos que estão aqui.
Deixa eu abrir aqui. Vou puxar esse banquinho para colocar uma garrafa de água. Muito bem, queridos, que bênção. Obrigada, Juliana, pelo convite. Não tenho muito essa prática de pregar, não, mas essa é uma das coisas que eu quero desenvolver. E é uma bênção estar aqui sempre que Deus chama, né? A gente vem não em nosso próprio nome, mas a gente vem em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje é quarta de poder, que bênção. Nós temos aprendido, né? Muitas coisas. Eu lembro que na última quarta de poder a Eudete pregou aqui. Eu não esqueço o título, Educando Levitas, e foi uma bênção. E nesse momento eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias em Malaquias 3:10. E mais uma vez eu vou orar. Podem abrir aí, eu espero. Que o Espírito Santo possa andar por esses bancos e possa tocar os nossos corações com a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Vamos orar então. Bondoso Deus, nesse momento, nós pedimos que o Teu Espírito Santo atue fortemente em nosso coração e nossa mente, Senhor. Fala aquilo que nós necessitamos, o Senhor conhece. Unja-me, Senhor. Unja os meus lábios para que eu possa falar apenas aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Em nome de Jesus. Amém. Malaquias 3:10. Esse verso aí a gente está cansado de ouvir, né, gente? Mas a gente sempre tem algo a aprender. Sempre que a gente abre a palavra de Deus, a gente tem alguma coisa para aprender. Eu vou ler então com vocês. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Só de ler esse verso, a gente consegue perceber que Deus faz um pedido para nós, né? Para a gente trazer os dízimos e depois fazer prova dele. Porque Ele promete que aqueles que forem fiéis, Ele vai abençoar. Tá bom? Muito bem. Nessa série de sermões que a gente está trabalhando nesse ano, é intitulado Santuário do Lar. Tem uma imagem bem bonita aqui, né? E como eu disse, a gente tem aprendido importantes lições, né? Na palavra de Deus e também com muitas citações do Espírito de Profecia. E nessa noite, queridos, nós vamos analisar um aspecto da vida familiar que tem sido negligenciado por muitos, que é o aspecto das finanças. O título de hoje é o Santuário e as Finanças da Família. Pode parecer que esse assunto seja um assunto que se trata apenas de uma questão material, mas eu quero dizer para vocês que por meio desse assunto finanças, nós podemos extrair grandes lições espirituais para nós e podemos também aprender sobre a dependência de Deus através desse assunto. Sabe qual é o desejo de Deus para a nossa vida? É que nós sejamos abençoados, prósperos, equilibrados nas nossas finanças. Esse é o desejo de Deus. E é por isso que Ele estabeleceu os meios, os recursos e os deu a nós. Então vamos lá. Vamos relembrar, alguns vão ouvir talvez pela primeira vez, esses princípios, né? Relativos às nossas finanças. Queridos, os dízimos e as ofertas, eles foram instituídos por Deus para o nosso benefício. Não é apenas para o benefício da causa de Deus, não. É para o nosso benefício. Deus tem um propósito, uma intencionalidade quando Ele pede de nós os dízimos
e as ofertas. Veja o que diz o livro Patriarcas e Profetas. Esses meios destinavam-se a impressionar a nossa mente para reconhecer que todas as coisas vêm de Deus e que nós fôssemos então gratos por essas providências. Então tem uma citação aqui que diz assim: lembrava-se constantemente ao povo que Deus era o verdadeiro proprietário de seus campos, rebanhos e gado, que Ele lhes enviava a luz do sol e a chuva para a semeadura e a ceifa, e que tudo o que possuíam era de sua criação, e Ele os fizera mordomos de seus bens. Então, aprende uma coisa: tudo que você tem, 100% do que você tem é de Deus. E Ele então Ele permite bondosamente que você administre a maior parte. E Ele então requer alguma coisa de nós, não é mesmo? O Lar Adventista, na página 367, ele ainda diz assim: olha, tudo o que temos foi confiado por Ele para ser usado de acordo com a sua direção. Deus, queridos, Ele deseja fazer parte da nossa vida em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro, em relação às nossas finanças. E como Ele é o dono de tudo, Ele é o nosso Criador, Ele sabe muito melhor do que nós a maneira de nós administrarmos aquilo que Ele nos confiou, né? E por isso nós precisamos buscar a orientação de Deus com relação às nossas finanças. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. Nós precisamos reconhecer isso. O nosso próprio eu é o nosso maior inimigo. O homem natural, ele é como? Ele é ganancioso. Ele é egoísta. Não é verdade? Juntando esses dois elementos, sabe o que acontece com a nossa vida espiritual? Quando nós somos, o homem natural, a ganância e o egoísmo, queridos, minam, destroem a nossa espiritualidade. Tira da nossa vista as necessidades dos outros que estão ao nosso redor. E também impede que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós. Veja o que diz o livro Conselhos sobre Mordomia, na página 13. Confirmando isso que a mensagem está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Conselhos sobre Mordomia, página 13, já falei, né? Não temos exteriormente inimigos que precisamos temer. O nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. Quando vencemos o eu, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, queridos, o objetivo de Satanás, sabe qual é? É colocar na sua mente que você precisa estar em primeiro plano. Colocar o egoísmo, no nosso coração. E o que acontece quando nós nos colocamos em primeiro lugar e queremos então gerenciar, tomar conta da nossa vida do nosso jeito? Aí a gente sabe que o resultado disso são os frutos da carne. Tudo que não presta, é o que vai acontecer conosco. Agora, no processo de santificação, que deve ser uma coisa diária, quando Cristo opera esse processo de santificação na nossa vida, ao invés de nós estarmos em primeiro lugar, nós colocamos quem em primeiro lugar? Deus está em primeiro lugar. Então, as coisas fluem. Aí sim, acontece do jeito que tem que ser. E Cristo, Ele é estampado na nossa face. O egoísmo não tem lugar na nossa vida, no processo de santificação. E aí nós somos transformados em uma nova criatura. E aí nós somos então capazes de fazer as obras de Deus, aquilo que Deus deseja que nós façamos. Qual é o método de Deus para nos transformar? Deus tem um método, queridos. Veja uma frase aqui desse livro Conselhos sobre Mordomia, e eu indico, quem quiser saber mais a respeito desse assunto, esse livro é uma bênção. Tem várias citações aqui nessa mensagem de hoje desse livro. Ele diz assim que o espírito de liberalidade é o espírito do céu.
O princípio do céu, queridos, é dar, é doar através de real beneficência e boas obras. E o princípio do mundo no qual nós estamos inseridos é o quê? Nós vivemos uma sociedade capitalista, consumista. O princípio do mundo é completamente diferente ao princípio do céu, né? Nós queremos cada vez adquirir mais e mais. Não é assim? Com o homem natural? E o que o homem está buscando nessa ação natural, né, do homem, de querer adquirir cada vez mais? Ele está procurando encontrar a felicidade. Mas nós sabemos que nós não encontramos a felicidade em coisas materiais. Não é mesmo? E o resultado disso, queridos, quando o homem natural age, é miséria e morte. Ainda no livro Conselhos sobre Mordomia, diz assim, olha que bênção. Reflita nessas palavras. Pois ele meios nas mãos dos homens, para que os seus dons divinos possam fluir através de canais humanos. Deus colocou dinheiro, recurso na sua mão, se você tem, né? Para que através de você, esses recursos possam fluir para beneficiar as pessoas que estão ao seu redor. Para que nós possamos então fazer a obra que foi a nós designada por Deus, que é a obra de salvar pessoas. E aqui, nesse livro, fala que essa é uma das maneiras em que Deus exalta o homem. Porque essa é uma obra de que o homem precisa. E essa obra de salvar pessoas, ela desperta no coração do homem as mais profundas simpatias. E também põe em função as mais elevadas faculdades da mente. Repetindo um conceito que a gente já viu lá atrás, o inimigo, ele coloca no nosso coração o egoísmo. E, do contrário, Deus nos oferece a oportunidade de sermos abnegados. E nós devemos ensinar aos nossos filhos desde pequenos, queridos, a serem abnegados. E sabe quando a gente começa a ensiná-los a abnegação e liberalidade? Quando eles estão no nosso ventre. Quando a gente deixa de se alimentar com algumas coisas que não são saudáveis, porque a gente sabe que aquilo vai ser bom para o desenvolvimento do nosso filho, isso já é um ato de abnegação e liberalidade, né? E nós então vamos ensinar isso aos nossos filhos através de pequenas atitudes do dia a dia. Nós precisamos ensinar, porque eles não aprendem isso naturalmente. A gente sabe que eles só aprendem coisas negativas, né? Então, olha aqui algumas coisas que a gente pode fazer. Ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Ensiná-los a ajudarem em casa, porque toda a idade pode fazer alguma coisa para auxiliar em casa. Então, a gente já precisa formar esses hábitos, né, de abnegação no coração desses meninos. E junto com a educação religiosa que nós proporcionamos para os nossos filhos em casa, tudo isso então vai ajudar para que os nossos filhos desenvolvam esse espírito de liberalidade e abnegação, que é o espírito do céu. Faz sentido para vocês? Nós precisamos ensinar. As crianças, elas nascem com a natureza pecaminosa e elas precisam ser ensinadas a fazer o que é correto. Muito bem, então vamos ver qual é o plano financeiro divino aqui. A gente viu um pouquinho sobre reconhecendo que o nosso maior inimigo é o eu, o método de Deus para nos transformar. E vamos ver um pouquinho sobre o plano financeiro de Deus. Se nós formos comparar a obra de evangelho com o passado, hoje, queridos, nós precisamos de muito mais investimento para sustentar a obra do evangelho, se comparado com aquilo que era feito antigamente, né? Hoje nós temos a TV, nós temos a rádio, que tem um alcance assim. Na semana passada, não sei quantos de vocês ouviram aquela meditação, que quando a rádio começou, há muitos anos atrás, ela transmitia para 10 línguas, parece, né? E hoje, 100. Então, vejam, que crescimento, né? Exponencial. Então,
é assim justificável que nós precisamos de muito mais investimento hoje do que nós precisávamos no passado. E Deus, aqui está dizendo que Ele seria honrado e muito mais pessoas seriam ganhas para Cristo se nós, como seu povo, trouxéssemos liberalmente para a sua causa. Vamos pensar na nossa igreja. Nossa igreja precisa de uma reforma, precisa pagar o terreno do lado, nós temos necessidades. E a gente às vezes fica pensando assim, como que a gente vai conseguir levantar esse dinheiro para poder suprir as nossas necessidades? Talvez, se nós fôssemos fiéis, 100% fiéis, nós não precisaríamos sair por aí em busca de recursos. Talvez, não sei. Nós vamos analisar nesse momento o sistema de doação sistemática de Israel. É muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, e eu quero compartilhar com vocês. Eu acredito que nós temos algumas lições para tirar desse sistema aqui de doação do povo de Israel lá no passado. Veja aqui, o livro Patriarcas e Profetas diz assim, página 482, que as contribuições exigidas do povo naquela época, gente, tanto para fins religiosos como para fins de caridade, somava-se 25% das rendas do povo. Aí vocês podem arregalar o olho agora e falar assim, nossa, é muito, né, Wagner? 25% é um quarto da sua renda. Na nossa matemática, como que é? A gente pensa assim, bom, quanto mais eu der, menos eu vou ter. Não é assim? Mas na matemática de Deus não é assim, queridos. Quanto mais o povo dava, mais o povo tinha. Aqueles que eram ousados em obedecer a esse mandamento de Deus, né? Dando 25% das suas rendas, eles eram abençoados. E vejam em Malaquias 3, você está com a sua Bíblia aberta aí? 3, 11 e 12. Veja o que Deus diz lá para o povo que era obediente a essa exigência que diz, né? De Deus. Diz assim: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que isso aqui está dizendo para nós? Está dizendo, sabe o quê? Que se você for fiel, tudo que você tocar vai ser abençoado. Eu creio nisso, queridos. Amém. E você? Você crê nisso? Amém. Olha, vamos ver aqui dentro desse plano financeiro todas as necessidades de trabalho, do trabalho de evangelismo, do auxílio ao próximo e do próprio crescimento espiritual da família eram supridos, e nós vamos ver um a um aqui rapidamente. São princípios, ensinamentos que nós já ouvimos, não são novos para nós, mas talvez nós não estejamos vivendo ainda. Então é importante a gente refletir neles. Primeiro o dízimo, queridos. Então depois as ofertas. Isso não é deixado para nós decidirmos ao nosso impulso, não é assim. Dízimo, o próprio nome já diz, 10% da sua renda, né? Deus nos dá instrução aqui bem clara sobre isso, não tem dúvida. E Ele especificou também que dízimo e oferta são nossa obrigação. Ele deseja de nós sistemática e regularidade. Então, cada um precisa examinar a sua renda e colocar de parte, então, o seu dízimo, que é sagrado, queridos. Você não tem autonomia, você não tem autoridade para pegar o seu dízimo e falar assim, não, está precisando para isso aqui na igreja, eu vou pegar o meu dízimo. Não, você não tem autonomia para isso. O dízimo é sagrado. Qual é o propósito do dízimo? Unicamente, ele deve ser dedicado ao sustento do ministério do Evangelho. Já é sabido, né, por nós isso, tá? Depois que você
ganhou lá sua remuneração, seu subsídio, seu salário, o que quer que seja, você tirou primeiro 10% da sua renda, aí, aqui está dizendo que as dádivas e as ofertas, elas são segundo a nossa prosperidade. Então você tem a liberdade de definir o percentual que você vai devolver. Embora tenha uma sugestão aqui que eu vou compartilhar com vocês. E deixa eu pegar uma brechinha aqui só para compartilhar uma coisa. Como o nosso coração é mau e pecador. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no DF, eu já sabia tudo a respeito do lugar. Porque quando a gente vai mudar, você vai lá, você pesquisa o PIB, você pesquisa o salário, você pesquisa tudo, para você saber onde você tá entrando, né? Então, queridos, eu fiquei muito empolgada com o salário do professor aqui do GDF, quando eu cheguei, né? E aí, eu falei pro meu marido, eu virei pro meu marido, eu falei assim, amor, ai, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos planos, por que eu não poderia diminuir, reduzir o meu pacto? E parece que ele sempre fugia de me responder, sabe? Eu falava, amor, será que eu não posso reduzir? Aí um dia ele falou pra mim, ele falou assim, amor, como você pode querer reduzir se Deus tem te abençoado mais do que Ele já estava abençoando antes? E aí eu entendi, queridos. Mas a gente é assim. A nossa natureza é assim, de querer reter para nós, né? Então, queridos, em relação ao dízimo, ele não apenas provê as necessidades do trabalho de Deus, mas ele nos ajuda a sermos disciplinados, a organizarmos as nossas finanças, a sermos regulados nas nossas despesas com a nossa família. E uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é saber a diferença entre necessidade e desejo, né? Primeiro a gente vai suprir as necessidades. E desde que você não tire da causa de Deus e do próximo, que a gente vai ver mais adiante, Deus é tão bondoso que Ele permite que até mesmo os seus desejos santificados sejam realizados também, não é mesmo? Se você for organizado, né, se você planejar nas suas finanças, você vai conseguir suprir as necessidades da sua família e até mesmo os desejos santificados, né, como eu falei. Então a gente precisa aprender a diferenciar o que é essencial na nossa vida e o que é supérfluo e não é necessário. Eu digo para vocês que nessa pandemia, eu não sei vocês, mas eu tive a oportunidade de repensar sobre muitas coisas. Eu lembro no começo que a gente, ouvindo as notícias, não sabia como que as coisas iam acontecer, e a gente estava pensando até mesmo na possibilidade de faltar alimento nos supermercados. Então, a gente começa a assumir uma postura diferente, não é mesmo? Então, a gente precisa saber o que é necessário, essencial e o que é supérfluo. Muito bem. Então, segundo a citação acima aqui, olha, as ofertas, né, como eu falei, elas são proporcionais segundo a nossa prosperidade. Só que analisando, queridos, esses 25% aqui, a forma como o povo de Israel foi instruído a separar as suas doações, a gente vai ver que pelo menos 5% das rendas era dedicado às ofertas voluntárias. Então, se você não definir um percentual, tá aí uma sugestão. Mas você tem que analisar, queridos. Não pode ser uma coisa assim, emocional, tem que ser uma coisa racional, né? Uma coisa planejada, pensada. Analise, veja as suas finanças. E diz assim, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Isso está em 1 Coríntios 16, 2. E aqui, eu digo para vocês uma coisa. Todos os membros da nossa família precisam aprender isso. E eu aprendi nessa mensagem uma coisa muito interessante. Que quando a gente vem à igreja e a gente então dá para o nosso filho entregar a oferta aqui, para entregar lá na escola sabatina, isso é bom. Isso é saudável. Mas seria mais efetivo ainda, mais pedagógico, se nós dessemos uma mesada para os nossos filhos e eles aprendessem então a planejar também com o dinheirinho deles, já desde pequenos. Então eles vão aprender a tirar o dízimo, as ofertas, né?
e uma parcela também para as pessoas que necessitam, tá bom? Esse plano, queridos, de beneficência, ele vai se provar uma salvaguarda a cada família contra as tentações de empregar meios em coisas desnecessárias. E a gente sabe que a gente vive às vezes comprando ou querendo coisas que não são necessárias. E olha que interessante, especialmente se provará uma bênção para aqueles que têm muito dinheiro. Porque a gente que luta, né, que não tem um montante tão grande para tirar, talvez seja mais fácil do que para aquele que tem grandes somas de dinheiro. Então, por isso a nossa salvaguarda, né? De condescendermos com extravagância, de gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é necessário para nós. Muito bem. Então, falamos aqui, ó, do dízimo, falamos da oferta. Agora, nós vamos entrar aqui no segundo dízimo. Olha aqui, ó. Festas religiosas, isso está lá em Deuteronômio 14, 24 e 25, olha. Vejam que interessante, queridos. Nesse planejamento financeiro, Deus exigia do povo, então, o segundo dízimo. Até agora, somamos dízimo e oferta 15%. Deus exigia, então, o segundo dízimo. Esse segundo dízimo, ele deveria ser usado com dois propósitos. Primeiro, para a reunião do povo, para serviço religioso e para fazerem provisões aos pobres também. Olha aqui, em relação ao segundo, ele ordenou: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu moço, do teu azeite, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, esse segundo dízimo, queridos, que é uma coisa nova para mim, né? Ele devia ser trazido, então, ao lugar lá do santuário por 2 anos. Depois de ser apresentada uma oferta, uma porção ao sacerdote, os ofertantes eles deveriam usar esse restante desse segundo dízimo para uma festa religiosa. E o povo, então, era trazido à associação com os sacerdotes, com os levitas, para que ele pudesse, então, receber a instrução e a animação no serviço de Deus. Aí vocês podem me dizer assim: mas Paula, hoje nós não temos essas festas religiosas na nossa igreja. É verdade, nós não temos. Só que nós temos, queridos, oportunidade de investir em coisas que igualmente vão promover o crescimento espiritual. E eu vou citar algumas coisas para vocês aqui, que eu tenho notado aqui e que eu estou me lembrando. Quando a gente investe o nosso dinheiro em relação à nossa família, em treinamentos da igreja, em congressos, em acampamentos, a lição, cada membro da família precisa ter sua lição. O esposo precisa ter a lição, a esposa, porque a devoção é uma coisa pessoal. Para que a pessoa possa ter o seu alimento espiritual, ela tem que ter a lição dela. E de preferência, para ser uma coisa mais cômoda ainda, fazer a assinatura, que fica mais barato e você recebe o ano todo, né? São coisas que vão proporcionar o crescimento espiritual da nossa família, né? Fiquei pensando aqui, quando você traz o seu filho para participar dos desbravadores, quando você investe, né? Vai para Returi, vai para Campuri, quando você investe para os seus filhos estudarem na escola adventista, que é um lugar para os nossos filhos, queridos, nem que você viva só para fazer isso, porque eu lembro que quando a gente estudava no colégio, a princípio era só meu esposo que estudava, a gente não tinha condição para todos estudarem. Eu clamei a Deus, falei: Senhor, lá é o lugar da minha filha, providencia, faz alguma coisa, eu quero a minha filha estudando lá. E Deus proporcionou isso para nós, né? Então, assim, nós precisamos priorizar aquilo que vai fazer com que a nossa família cresça espiritualmente, né? Estou pensando aqui também no internato, queridos. O lugar dos nossos filhos é no internato. Deus planejou os internatos para os nossos filhos e nós precisamos enviá-los para lá. Veja o que o livro Serviço Cristão, na página 164, ele fala:
é o livro que está falando, Deus falando através da irmã White. Alguns, temendo sofrer perda de tesouros terrestres, negligenciam a oração e o reunir-se para a adoração de Deus, para que tenham mais tempo para dedicar às suas lavouras, aos seus negócios, né? Mostram por suas obras a que mundo eles dão maior valor. Sacrificam privilégios religiosos que são essenciais para o seu progresso espiritual. Em troca de quê? Pelas coisas dessa vida. E deixam de obter o conhecimento da vontade divina. Não aperfeiçoam o caráter cristão e não alcançam a medida de Deus. Põem, em primeiro lugar, seus interesses temporais, mundanos, e roubam a Deus o tempo que deveriam dedicar ao seu serviço. Misericórdia com o que eu vou falar agora. Deus assinala essas pessoas e receberão maldição em vez de bênção. Então nós precisamos fazer a nossa parte, queridos, em proporcionar para a nossa família. Tivemos o Together aí o ano passado. Que bênção, quantas ações. A minha escola, a escola onde eu trabalhava, foi privilegiada. Os jovens estiveram lá, dando um testemunho muito bonito. Nós precisamos proporcionar essas coisas para a nossa família. Muito bem, deixa eu ver onde eu parei aqui. Ok. Deus. Ah, tá. Achei. Oferta aos pobres. Ó, aquele segundo dízimo, queridos, a cada terceiro ano, ele devia ser usado hospedando os levitas e os pobres, conforme Moisés havia dito. Lá em Deuteronômio 26, 12, se você quiser acompanhar aí, ó. Para que comam dentro das suas portas e se fartem. Esse dízimo, então, ele proveria um fundo para fins de caridade e também de hospitalidade. E agora eu estou partindo aqui para o fim, tá? Coloca na sua mente. Deus não deu na sua mão, Ele não te abençoou para você reter para si. Nada contra você ter bens, você ser rico, não é isso que eu estou falando aqui. Mas Deus nos concede as suas bênçãos para que através de nós elas possam fluir para outras pessoas que necessitam. E veja isso aqui, escuta isso. Quando você pede a Deus o pão de cada dia, Ele esquadrinha o seu coração para ver se você tem sido sensível e tem partilhado com aqueles que têm menos que você. Quando você ora falando assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, Ele observa para ver se você é compassivo com aqueles com quem você se associa. E aqui, queridos, diz assim, é essa a evidência da nossa ligação com Deus. Sermos misericordiosos como o nosso Pai que está nos céus. Se nós realmente somos de Deus, nós faremos com coração alegre o que Ele nos ordena fazer, por mais que seja desconfortável, por mais que seja assim contrário à nossa vontade. Pode parecer uma coisa artificial a princípio, mas à medida que você pratica, você vai tomando gosto, né? Cabe a nós, queridos, ensinar, orientar os nossos filhos sobre o servir com trabalho útil e a desinteressada beneficência. E eu termino com uma citação do Lar Adventista, na página 390. Por uma vida assim, mostram eles, os nossos filhos, o verdadeiro valor do dinheiro, que só deve ser apreciado pelo bem que pode realizar no suprir as próprias necessidades e as dos outros, e no promover o avançamento da causa de Deus. Que princípios diferentes do que o mundo nos ensina, né? Eu não sei, querido, qual é a sua dificuldade nessa noite. Eu não sei se é no dízimo, talvez seja no dízimo, talvez você não tenha conseguido ser fiel até hoje. Mas hoje é dia de você fazer um novo concerto com Deus. Talvez seja nas ofertas, talvez você não consiga ser sistemático e regular nas ofertas. Hoje é o dia, Deus está convidando você para fazer com Ele um pacto de fidelidade.
E talvez não seja em nenhum desses dois, talvez você consiga fazer isso muito bem. Talvez seja com relação a doar aos pobres. Eu percebo assim que sempre que tem uma necessidade, os grupos são mobilizados. E será que é porque nós não temos a provisão? Se nós não temos a provisão, será que é porque nós não estamos doando sistematicamente? Então hoje é um dia também de nós fazermos um propósito com Deus, de doarmos, quem sabe, uma cesta básica mensalmente. Quanto que está uma cesta básica? 50, 80 reais? Eu não sei, queridos. Talvez você não possa doar esse valor, é muito. 10 reais? 1 quilo de alimento não perecível? Eu não sei. Eu só sei que Deus hoje convida a cada um de nós a fazermos um pacto. Talvez a renovar o nosso pacto com Ele. Se você está desempregado, eu lembro muito bem que quando eu cheguei e fiquei desempregada, eu senti uma tristeza muito grande, porque eu não conseguia, né? Sem renda, eu não podia dizimar, não podia ofertar, e eu senti uma tristeza muito grande. Peça a Deus então, peça que Ele te dê um emprego. Senhor, eu quero ser fiel a Ti nos dízimos, nas ofertas, e eu também quero fazer um pacto agora para ajudar as pessoas que necessitam. Que o Senhor nos abençoe, queridos, nessa noite. Que nós possamos ser obedientes àquilo que Deus diz, àquilo que Deus pede de nós. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos fiéis, porque Deus sempre é fiel conosco. Deus abençoe vocês, é o meu desejo para a minha vida e para a vida de cada um de vocês nessa noite. Amém. Nós vamos ouvir uma mensagem com a Isa nesse momento.
levantar para orarmos, queridos? Bondoso Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela orientação que o Senhor nos trouxe nessa noite. E nós queremos colocar diante do Senhor as nossas finanças, a nossa vida financeira, Senhor. Ajuda-nos, aqueles que têm renda, Senhor, a serem fiéis a Ti, nos dízimos, nas ofertas, e com aqueles que estão entre nós e que têm menos do que nós e necessitam da nossa ajuda. Senhor, abençoa. Nós temos entre nós alguns queridos que não têm emprego e por isso não tem como doar, como devolver os dízimos e as ofertas. Que o Senhor venha prover um emprego para esses seus filhos, para que eles também possam ser fiéis, Senhor. Ajuda-nos, Pai, naquilo que o Senhor sabe que nós precisamos melhorar. O Senhor conhece a nossa necessidade muito melhor do que nós. Abençoa nessa noite, Senhor, a vida financeira de cada família que está aqui presente, de cada indivíduo. Nós nos entregamos a Ti como Teu povo e pedimos que nos dê força, sabedoria, fidelidade para sermos obedientes ao Senhor. Queremos submeter tudo que nós somos e tudo que nós temos ao Senhor nessa noite. Cuida de nós no restante dessa semana, por favor, Senhor. Nós oramos e nos entregamos. Em nome de Jesus.